Graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Hoje eu vou pedir desculpa já adiantado se eu ter que tossir, tá? Porque estou me recuperando de uma gripe aí, então eu trouxe até um sprayzinho aqui para ver se, né? Mas vamos lá, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 23, do versículo 13 até o 36. Mas nós não vamos ler tudo agora. Depois, quando vocês já estiverem sentados, eu vou lendo e explicando. Então, vamos ler até o versículo... Vamos ler o 13 até o 16. Que nos diz assim: várias advertências de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Querido Jesus, que esta palavra seja para a glória do teu santo nome. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos aprender então sobre os ais que Jesus falou no capítulo 23 de Mateus. Na Bíblia, irmãos, quando se fala ai, o ai é uma expressão que falada no nosso dia a dia também é uma expressão de dor, né? Ou uma expressão de dizer, a coisa vai pegar. E o ai na Bíblia, então, cada vez que vem como ai, significa juízo, significa que vai ter uma consequência. E aqui então em Mateus capítulo 23, que vai até esse assunto até o versículo 36, e nós vamos ler todo mais em parte. Então esses ais aqui, eles estão nos falando de coisas que Jesus falou para os líderes religiosos da época dele e fala para todos nós hoje. E quando Jesus fala esse ai de vós, ele não fala com alegria, mas ele fala com um tom de juízo e de tristeza. Ai de vós. Por quê? Porque não vem coisa boa por aí, né? E hoje, então, as pessoas caem nesses ais aqui. Muitas pessoas acabam, por causa da sua religiosidade, acabam caindo nesses pecados aqui que Jesus condenou nos fariseus e nos escribas. Por quê? Porque se lembram apenas de fazer certas regras, se lembram apenas de fazer
cerimônias, se lembram apenas de fazer rituais, mas adoração a Deus que é bom, nada. Viver para Deus, que é o correto, nada. Então muitas pessoas, praticam só a religiosidade. O que é isso? Eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus, então eu vou na igreja para agradar a Deus, mas já cumpri a minha função, então agora já estou em paz. Não é assim que funciona, Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos pela graça e fé em Jesus. Então esses ais aqui que Jesus falou, eles foram ditos por Jesus então para esses líderes religiosos da época, porque os líderes religiosos daquela época, eles estavam numa ânsia, numa vontade imensa de mais poder, de mais dinheiro, de mais prestígio, de mais fama na frente dos outros. E isso não é diferente hoje, Isso não é diferente nos nossos dias. E por causa dessas atitudes erradas, então, dos fariseus e dos escribas, Jesus chamou eles de hipócritas. Por quê? O que é um hipócrita? Um hipócrita, é um ator. Ele representa um papel que ele não vive. Então pode ser uma pessoa dentro da igreja e outra lá fora. Hipócrita, então, é aquela pessoa que finge muito bem. É um ator de novela, é um ator de cinema, que se daria muito bem em qualquer canal de televisão, porque sabe representar, Então esse é um hipócrita. E Jesus, então, repreendeu os fariseus, como nós lemos aqui, e os escribas, chamando eles de hipócritas. E aí começou a listar, então, por que eles eram hipócritas. E começou a dizer, ai de vós, ai de vós, ai de vós. E em cada ai de vós, ele dizia o que estava acontecendo, Então, esses ais aqui, que o povo, que os líderes da época, que Jesus estava aqui na terra, estavam fazendo, levou o povo a uma cegueira espiritual. Toda a nação de Israel, na época, ela ficou numa cegueira espiritual. Por quê? Porque os líderes se contaminaram, o povo se contamina também. Então isso acontece hoje, Onde o povo procura só uma religião baseada em realizações individuais, ou seja, o que é isso? Eu quero ficar rico, eu quero ter poder, eu quero ser bem visto, eu não quero precisar de ninguém, eu faço, eu mando, eu posso, eu como, eu mato. Isso é hipocrisia. E isso então está acontecendo, e a gente sabe, eu não estou aqui para condenar nenhuma religião, nenhuma denominação, mas nós sabemos que está acontecendo porque Jesus falou que aconteceria. Então, por isso, eu posso afirmar que está acontecendo. E como nós estamos nos últimos dias, nós estamos no fim dos tempos, então o Senhor Jesus disse que essas coisas aconteceriam. E nós vemos, então, por aí, até essa semana eu estava pensando, até assistindo um outro pastor que eu gosto muito, que é o pastor Lamartine Pozella. Ele estava falando também desse assunto que eu estava pensando, Daí fechou o meu pensamento lá com o dele, porque eu estava pensando assim, veja só, uma igreja que realmente prega a palavra, um culto onde realmente é pregado a palavra do Senhor, ela tem poucas pessoas. Mas em uma igreja onde é pregado apenas prosperidade, cura, libertação, e esquecem da salvação, está assim, lotado. Não é verdade? E Jesus disse que isso aconteceria.
A apostasia, pastora, mas apostasia é abandonar a fé, sim. Mas então como que as igrejas estão lotadas? Porque elas não estão lá por fé para a salvação. Elas estão lá apenas para receber recompensas pessoais. Então isso está acontecendo nos nossos dias. Nós já estamos vivendo uma parte da apostasia, que é o abandono da fé. As pessoas já não querem mais ter fé para ser salvas. As pessoas já não querem mais ter fé em Jesus para glorificar o nome dele porque ele é santo. Elas querem apenas recompensas. Elas querem apenas realizações individuais. E aí então, o Senhor Jesus repreendeu, os mestres lá da época. E onde tem um mestre hipócrita, vão ter alunos ou discípulos hipócritas, mais do que eles. Não é verdade? E aí então Jesus começou a falar, dos ais. Então vamos ver o primeiro que Jesus falou. Que está em Mateus 23, 13, que foi o primeiro que nós lemos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. O que significa isso? Jesus disse, ai de vós, ou cuidado, cuidado. Vocês não estão entrando para o reino de Deus e estão impedindo que os outros entrem também por causa das suas atitudes. Por causa das suas ações, por causa das suas palavras. Então, que agora a partir desses ais que nós vamos ler aqui, vamos entender assim, irmãos, são coisas que nós como cristãos verdadeiros temos que evitar. Amém? Então Jesus disse, vocês não deixam, falando lá para os escribas, vocês não deixam o povo entrar no céu? Vocês não entram e não deixam eles entrar no céu, por quê? Por causa dos costumes, das bobeiras, das idiotice que é pregado em religiões, que é pregado em forma de faça isso, mas eu não faço. Então é aquele velho ditado que diz, faça o que, como é que é? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é hipocrisia. Então Jesus estava falando aqui, vocês não entram no reino dos céus e também impede que os outros entrem. Por quê? Porque colocam fardos pesados demais nas costas das pessoas que elas não vão suportar. Então é muita exigência, é muita santidade falsa, onde só eles prestam, onde só eles sabem todas as coisas, e o povo, então, não dá conta, não entra no reino do céu, porque é muita exigência por parte daqueles que se consideram os perfeitos. Então Jesus falou isso, não entram e nem deixam que os outros entrem no reino dos céus. Vamos ler de novo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então, além de o pregador fariseu não vai ser salvo, também vai impedir que muitos outros sejam. Então, o Senhor é contra isso, é o ai, ou seja, cuide, cuidado, estou avisando. Então, o Senhor avisa para nós também. Hoje é válido, essa palavra que Jesus deu para eles lá naquele tempo, é válida para nós. Então nós temos que entender, eu não posso querer impedir alguém de entrar no reino dos céus com as minhas atitudes. Eu tenho que ser e ter caráter de cristão, eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Eu não posso ensinar uma coisa e viver outra. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então é isso, que o Senhor está dizendo aqui como o primeiro ai. Ai de vós.
Então não vamos fazer isso, porque senão nós caímos no ai de Jesus. E esse ai é juízo. E é perigoso. O segundo, ali, Mateus, mesmo 23, agora só na sequência, o versículo 14, o Senhor Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. O que é isso? São aqueles aproveitadores que andam pelo mundo hoje em dia, que andam pelas igrejas hoje em dia. Ah, pastora, tem na igreja? Claro que tem, pois se já tinha lá no tempo de Jesus, Então Jesus está dizendo, ai de vós, ou seja, cuidado. Um dia vai chegar a cobrança, um dia chega o boleto para pagar. Quando a gente faz uma compra, não chega o boleto todo final do mês? Ou no início do mês? Chega, né? Diante de Deus é assim também. Deus permite que a pessoa vá fazendo, e às vezes a pessoa diz assim, Deus não está me cobrando? Então é porque está tudo certo, eu vou continuar fazendo. Não, um dia a cobrança vem. E se Deus não manda a cobrança aqui ainda nessa vida, na eternidade não vai ficar sem cobrança. Então, cuidado, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. Ou seja, tem aquele velho ditado também, venha a nós e o vosso reino, nada. Devorais as viúvas. O que a palavra de Deus ensina? Ajude as viúvas e os órfãos. E aqui Jesus está dizendo que tem gente que devora a casa das viúvas, ou seja, se aproveita, não cuida, não ajuda. Isso é errado. E daí Jesus ainda diz assim, e para o justificar, ou seja, eu venho aqui, de repente, como hoje é feito as orações nas casas, isso, irmãos, eu estou falando no mundo, nas igrejas, tá? Não estou falando aqui, estou falando no geral. Vão nas casas, tiram o pouquinho que as viúvas têm, e não só as viúvas, mas tiram o pouquinho que o povo tem. E daí, para justificar, fazem longas orações. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor Eterno, Deus vai responder uma oração assim? Claro que não. Para se justificar, fazeis longas orações. Acho que foi terça passada que eu falei aqui, que a oração, é claro que você deve elogiar ao Senhor, dizer que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é maravilhoso. Isso é em forma de adoração. Agora, quando você quer pedir alguma coisa para o Senhor, você não pode fazer rodeio. Ó Senhor, envia um teu anjo aqui agora para me fazer tal coisa. Basta chegar diante de Deus e dizer, Senhor, estou aqui, sou pecador. Reconheço que preciso de Ti, estou precisando de tal coisa. Em nome de Jesus. Amém. Pronto. O Senhor não é surdo, O Senhor ouve. Ele ouve até o nosso pensamento. Então não precisa de longas orações, como Jesus falou aqui, que os escribas faziam já na época. E aí, olha o que ele ainda diz. Porque fazeis longas orações para se justificar, sofrereis juízo muito mais severo. Que triste isso, Sofrereis juízo muito mais severo. A palavra de Deus também nos diz que aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se a pessoa sabe o certo e faz o errado, vai ser cobrado. É o Senhor Jesus que está falando. É o Deus Todo-Poderoso, não sou eu que estou aqui inventando. Então, o Senhor está avisando.
Vamos lá. Aí no versículo 15 tem mais um ai. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha só que coisa séria isso aqui, irmãos. O que Jesus está dizendo aqui? Vocês hipócritas, atores, que vivem uma coisa e representam outra, vocês rodeiam, se for preciso, o mar e a terra, vão aonde for preciso, para fazer um prosélito. O que é um prosélito? Um discípulo, para converter alguém para a sua própria religião. Mas depois que consegue converter, o torna filho do inferno 2 vezes mais do que eles. Por quê? Porque as suas atitudes só vão demonstrar coisas erradas para esse que ele rodeou o mundo para ir lá buscar e trazer para a religião. Mas na realidade não é isso. Deus não quer religião, Deus quer ser obedecido. Amém? Então olhe bem. O tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então aqui Jesus está dizendo, vocês já são filhos do inferno porque fazem isso. E essa pessoa agora que vocês fizeram isso, vai ser 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. É uma coisa bem séria de se fazer e até de se falar, né? Mas Jesus disse isso aqui. Então muitas vezes, né, as pessoas rodeiam a terra, se for preciso. Mas quando vai ganhar alguém que deveria ser ganho para Jesus, ganha para a sua religião. E essa pessoa fica pior do que estava antes. Então, coitada dessa pessoa, né? Convencem as pessoas, mas afastam elas de Deus. Porque Deus não quer religiosidade, Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Amém? Desculpe, irmãos, por eu estar falando devagarinho, tá? Eu sempre falo devagar, né? Mas hoje está mais. Ficou entendido até aqui? Amém? Versículo agora 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. O que Jesus estava dizendo aqui? Que os fariseus, então, né, levam o povo a seguir certas tradições humanas, tradições inventadas por líderes de certas religiões. Então fazem com que eles obedeçam cegamente, e quando essa pessoa diz assim, eu jurei pelo, ai de vós cegos que dizeis, eu jurei pelo santuário, o escriba, o hipócrita vai dizer, isso não é nada, você jurou pelo santuário, está tudo bem. Mas se você jurar pelo ouro que está no santuário, fica obrigado pelo que jurou. Por quê? Porque no templo, né, tudo era revestido de ouro. Então,
Eles estavam dizendo que o ouro tinha mais valor que o próprio santuário, que o próprio altar. E isso não é o que acontece hoje nas igrejas, no modo geral? O que se pensa hoje, irmãos? Nunca vou me envergonhar de ser de Jesus, nunca vou me envergonhar de Jesus. Mas tem certas situações que às vezes a gente, como cristão, e agora vou usar a palavra crente, se envergonha de dizer que é crente. Por quê? Porque vão dizer, você é crente, então você é ladrão. Porque a visão que se tem de crente aí no mundo é que crente só quer dinheiro. É ou não é? A visão principalmente de pastores é que pastores só querem o dinheiro do povo. E isso tem de juntar assim de monte. Mas não significa que são todos. Graças a Deus. Né? Mas então aqui, os hipócritas estavam dizendo isso. Se você jurar pelo altar, pelo santuário, não é nada, não dá nada. Mas se você jurar pelo ouro que está no santuário, em outras palavras, o que tem mais valor é dinheiro. O que tem mais valor é lucro. Daí Jesus continua, insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? É claro que é o santuário, é o altar, né? Mas não se pensa assim mais hoje. Pastora, mas isso já faz anos. Claro que faz. Só que Jesus falou que a cada tempo que passa, que fica mais próximo da sua volta, isso iria ficar pior. E é o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos vivendo hoje nas igrejas. No modo geral. Então, pode-se jurar por tudo? Nós já vamos ver um versículo que diz que nós não podemos jurar. E aí Jesus continua dizendo assim, e dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Então, novamente, o dinheiro, a oferta. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? É claro que é o altar, né? Tem que se ter respeito ao altar, ao santuário, à casa de Deus. O dinheiro, isso é coisa que a pessoa precisa para sobreviver, mas Deus dá segundo o que a pessoa necessita. Aquele que quer demais, quer demais, quer demais, entra lá na lista do Apocalipse que fala dos que não vão entrar na glória, que são os avarentos. Então esses não vão entrar na glória. Aí Jesus continua assim, portanto, quem jurar pelo altar, eles falando, Jesus dizendo que eles falavam assim, né? Quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Então, jurar, eu ia dizer jejuar. Se a pessoa jurar pelo santuário, está jurando e colocando o nome de Deus nesse juramento. Não pode isso. Aí Jesus continua falando, né? Que quem jurar, então, pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está no trono, está sentado, que é o próprio Deus. Então, vamos ver o versículo que fala aqui que nós não podemos jurar. Tiago 5,12. 5,12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Depois ainda diz, porque o que disso passar provém do maligno, o Senhor Jesus falou. Então, nós não devemos jurar por nada. Tem pessoas que têm o costume, porque vieram de religiões, que tinham esse costume de fazer juramentos, e daí qualquer coisa diz, eu juro que é verdade. Mas se é verdade, você não precisa jurar, por que você vai jurar? Né?
Então, quem tem o costume de jurar, perca esse costume. Porque aí a Bíblia condena isso. Jesus diz que nós não podemos jurar por nada. Então não jure, mas a nossa palavra seja sim, sim. Ah, você quer dizer uma coisa que é verdade? É assim, assim, assim. Ou não é, não é e não é. O que passar disso vem do maligno. Então o Senhor nos orienta isso. Mas os hipócritas aqui, os cegos, né, os guias cegos, e hoje tem muitos guias cegos, infelizmente, para a tristeza, né, dos que querem realmente servir a Jesus, tem muitos guias cegos. Mas o Senhor nos alerta para que nós não venhamos a cair nesse erro que esses aqui caíram. Então preste atenção, fique atento, não caia na bobagem, não jure por nada, a tua palavra tem que ser uma só. É ou não é? Amém, ponto final. Amém? Uma outra coisa que eu já falei aqui também há algum tempo atrás, que as pessoas também trazem o costume, às vezes cresceram vendo os pais falando isso, né? E tem muito assim, a gente vê até nas redes sociais. Ah, eu adoro tal coisa. Adore nada além de Deus. Ah, pastora, mas eu adoro comer macarrão. Não, você gosta de comer macarrão. Adorar, só a Deus. Então não adore, não jure, não adore, não minta. Então as pessoas têm esse costume assim, ah, eu adoro fazer isso. E não estou dizendo que as pessoas falam por maldade. É porque aprenderam desde pequenininho, viram os pais fazerem isso. Mas tudo tem o tempo de mudança. Então mude, né? Nós temos que mudar. Não diga nada, ah, eu adoro. Eu adoro somente a Deus. Só. Posso gostar de comer macarrão, feijão, de me vestir disso, me vestir daquilo, mas adorar só a Deus. Amém? Então leve isso com você. Adoração só a Deus. Outra coisa, já que entramos nesse assunto aqui do jurar, isso aqui tudo implica nisso. As pessoas que ainda têm o costume de dizer, ah, senhora, né? Cuidado. O Senhor Jesus também nos diz que nem os nossos lábios não devem nem mencionar o nome das idolatrias, do que dirá falar que é minha, que é tua. Perca esse costume. Vou falar aqui agora só para você entender. Tem gente que vive dizendo minha Nossa Senhora. Minha ela não é nada. Né? Mas é por costume. Então perca esse costume. Ai, pastora, quando eu vi já foi. Pede perdão e vigia para outra vez você não fazer. Porque eu não estou te condenando por isso. Eu estou te ensinando para quê? Porque você cresceu, às vezes, ouvindo isso dos teus pais, né? Da tua família. É normal isso. Mas hoje você é de Jesus. Então você só adora Jesus. Você nem os teus lábios devem nomear o nome dessas idolatrias. Só Jesus. E não jure por nada. Tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Amém? Vamos ler o outro ai. Versículo 23. Mateus 23, 23. Diz assim, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O que significa isso? Jesus está dizendo aqui que tem gente que dá o dízimo de tudo, tudo, tudo. E ele não está dizendo que não é para dar. É a maneira que Deus estipulou para nós sermos abençoados. Se você quer ter bênção na tua área financeira, seja dizimista e ofertante.
Mas Jesus está dizendo aqui, ó, no finalzinho ali, ele diz, ó, devis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O quê? Dar o dízimo, sem omitir o que é mais importante. Então não adianta só você ser dizimista, mas não ser justo, não ser misericordioso e não ter fé. Não resolve. Só o dízimo em si não resolve. Só o dízimo em si nunca vai salvar a tua alma. Quem salva é Jesus. Então por isso ele está dizendo, ó, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, quer dizer, de tudo você dá o dízimo, você é fiel no dízimo, amém? Jesus está dizendo, continue fazendo isso, mas continue fazendo isso seguindo a justiça, seguindo a misericórdia e a fé, senão não adianta ser dizimista. Entendido isso, irmãos? Amém? Então, olha só, quando Jesus diz aqui, coais o mosquito e engolis o camelo, é que os fariseus e os líderes lá da época, eles cuidavam das mínimas coisas, mas deixavam as grandes passar. O que é isso? Nos nossos dias hoje, né? Cuidar das mínimas coisas. Vamos dar um exemplo aqui. Não posso, usando o mesmo exemplo que Jesus disse, né, do dízimo, não posso deixar de dar o dízimo. Mas se eu servir Jesus só em casa, eu não preciso ir na igreja. O que adianta ser dizimista? Está coando o mosquito, tirando o pequenininho, mas engolindo o camelo, fazendo um pecado maior. Ficou entendido isso? Amém? Então aqui Jesus está chamando eles de guias cegos que coais o mosquito e engolis o camelo. Ou seja, nós não podemos nos ater só a coisinhas mínimas de ordenanças humanas, de ordenanças feitas por homem e deixar de fazer as coisas grandes que Deus exige de nós, que é misericórdia, fé e justiça. Né? Versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. O que significa isso aqui? Os judeus, né, eles tinham o costume, tudo é chamado de lei cerimonial. Tudo que eles iriam usar tinha de passar por uma lavagem cerimonial. Eles tinham de lavar todos os utensílios, panela, copo, cada vez antes de usar. Era uma higiene bem rigorosa. Mas Jesus condenou isso, porque Jesus disse assim, vocês limpam o exterior do copo e do prato. Quer dizer, o prato e o copo está lavadinho, está limpinho. Mas por dentro está sujo. O que é que ele quis dizer? A aparência de vocês mostra uma coisa limpa e maravilhosa, mas o interior está sujo, o coração está sujo. Então Jesus estava dizendo isso, estão cheios de rapina por dentro, e intemperança, sujeira, lixo. A aparência da pessoa, nós não podemos observar o coração um do outro, mas Deus observa, Deus enxerga. Eu enxergo você do jeito que você é, você me enxerga do jeito que eu sou, no nosso físico, mas o coração só Jesus enxerga. Então ele estava dizendo, o que adianta vocês limpar o exterior e deixar o interior, que é o coração, sujo, cheio de lixo, cheio de sujeira, cheio de pecado, cheio de imundícia, cheio de abominação. Então ele chamou novamente, fariseus hipócritas, ai de vós. Ou seja, cuidado, o dia da cobrança vai chegar. Então nós temos que entender isso aqui para nós e fazer o quê? Não fazer o que eles faziam. Mas vamos procurar ter um coração puro.
Fazer que nem o Davi fez no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Coração puro, meus amados. Hoje o mundo está tão corrupto, mas nós não podemos nos corromper. Nós não podemos, nós somos de Jesus. Jesus é Deus, nós não podemos nos corromper e continuar falando que somos dele. Nós vamos estar envergonhando o nome santo dele. Então nós não podemos fazer isso, né? Mas, daí Jesus falou, ó, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então vamos limpar o nosso coração. O mundo está cheio de coisa, de tentação, de apresenta coisa linda, maravilhosa, mas que o final é amargo e doído. Então apresenta lá, né, o que a gente vê hoje em dia nas redes sociais. É tudo festa, é todo mundo sorrindo, é todo mundo bebendo, fumando, fazendo passeios, tudo alegre. E quando encosta a cabeça no travesseiro, essas pessoas vão continuar assim? É aparência, é para os outros verem. Os outros têm que ver que eu estou feliz, os outros têm que ver que eu estou sorrindo, os outros têm que ver que eu tenho dinheiro, os outros têm que ver que eu vivo bem. Mas e dentro de casa? E quando vai dormir? Tem paz no coração para dormir uma noite bem gostosa de sono? Então é melhor que você não seja bem visto pelas pessoas, mas seja bem visto por Deus. Amém? Porque isso aqui tudo um dia vai acabar. Eu vivo dizendo isso para vocês. Isso aqui um dia vai acabar. E vai passar tão rápido que a gente não vai nem perceber. Por mais que uma pessoa viva, pode ser que ela viva mais de 100 anos, pois ainda é pequena a vida dela comparada com a eternidade. A eternidade não tem fim. E daí, para onde é que vai essa alma? Se essa alma vive com o coração sujo, mas vive só na aparência, tudo bonitinho, mas quando abre a boca só sai bobagem, só sai palavrão, só sai mentira, só sai vergonha para o nome de Jesus, ela não vai ter um lugar na eternidade junto com Deus. Isso não estou falando, né, irmãos? Longe de mim, eu tenho que cuidar da minha alma também. Mas é Jesus que nos alerta. Então vamos para o nosso interior, para que depois o nosso exterior possa apresentar o que nós temos dentro de nós. Aí sim, quando nós temos um coração puro, o nosso exterior, ou seja, a nossa aparência, a nossa vida, vai mostrar o que nós temos dentro do coração. Se você só tem tristeza, você só vai demonstrar tristeza. Se você tem paz, você vai transmitir paz para os outros. Se você tem ódio, você só vai transmitir ódio. Se você tem o amor que Jesus mandou nós amarmos uns aos outros, você vai transmitir amor. Ninguém dá o que não tem. Como que eu posso te dar 100 mil reais agora se eu não tenho 100 mil reais? Então eu só posso dar o que eu tenho. Você só pode dar o que você tem. Entendido isso? Amém? Então, se você tem paz, você vai transmitir paz. Se você tem Jesus, você vai transmitir Jesus. Mais um ai. Vamos lá. Mateus 23, agora é o 27, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então esse ai completa o outro ai, né, que falou do copo. Agora Jesus está comparando eles com sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? Imagine lá, né, no cemitério, um túmulo que está feio. Está todo desleixado lá, está todo abandonado. Aí a pessoa vai lá
e para dar uma melhoradinha naquele túmulo, ela passa cal, deixa branquinho. É isso que significa túmulos caiados, os sepulcros caiados, né? Por fora, daí fica bonitinho, mas por dentro, o que que tem dentro de um sepulcro? O que que tem dentro de um caixão no cemitério? É osso, é sujeira, é imundícia, é pedaço de carne se decompondo. Então é isso que tem. E Jesus disse aqui, ó, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Então é a mesma coisa que limpar o copo. Limpe o teu interior, para você não ser um túmulo caiado. Ou seja, está só na aparência, está branquinho, então estão cuidando. Dali uns dias chove, começa a dar um sol muito quente, já o branquinho do cálcio vai embora, né? Fica de novo estragado. Então a pessoa que procura viver só de aparência, vai chegar uma hora em que a realidade aparece. Então Jesus está nos avisando para mudarmos, mudar o interior, para daí poder mostrar o exterior. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Esse é o último ai, né? Porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Veja só, irmãos. Aqui Jesus, o último ai que ele falou, ele estava dizendo que os escribas e os fariseus lá daquela época diziam assim, se nós tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, nós não teríamos matado os profetas. Eles estavam dizendo, né, porque como os profetas todos na sua grande maioria, não digo todos, mas alguns foram mortos, como Isaías, profeta Isaías. O profeta Isaías foi serrado no meio. Serraram ele com uma serra. Mataram. Então o povo perseguia os profetas de Deus, os que falavam pelo nome de Deus. E os daqui estavam dizendo, se fosse nós naquela época, nós não tínhamos matado eles. Mas Jesus está dizendo, quando vocês dizem isso, vocês só estão complicando mais ainda o pecado dos vossos pais. Vocês estão defendendo e confirmando que quem matou os profetas foi os pais de vocês. Então está aumentando aí a linhagem do pecado, né? Agora veja só nos nossos dias de hoje, quem sabe você já tem ouvido isso que eu vou falar. Geralmente na Páscoa, né? Alguns dizem também, eu teria defendido Jesus, eu não teria deixado crucificar Jesus. Capaz, você teria feito pior do que aqueles talvez. Eu talvez tivesse feito pior do que aqueles que estavam lá. Porque nós somos pecadores. E Jesus queria morrer, ele tinha que morrer. Ele deu a vida dele, ninguém tirou a vida dele. Mas no Natal também, outro exemplo, né? No Natal, se eu vivesse lá na época que Jesus ia nascer, eu tinha aberto as portas da minha casa para Jesus nascer. Mas da onde que tinha? Ninguém sabia quem ele era. Não iam deixar. E ele tinha que nascer numa estrebaria, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele, como Cordeiro, ele precisava nascer no lugar onde nascem os animais, os cordeiros. Mas você já deve ter visto isso. Se fosse eu não faria. Não pense assim, meu irmão. Eu também não posso pensar assim.
Porque nós não sabemos o que nós teríamos feito talvez de pior do que aquele povo. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então Jesus aqui está dizendo, vocês fizeram, os pais de vocês fizeram isso, e vocês estão defendendo ainda o que eles fizeram, mostrando que eles são seus pais. Então aqui Jesus está nos ensinando que as pessoas que fingem ter aprendido alguma coisa com uma experiência passada, estão sendo hipócritas, estão sendo falsas. Enquanto que o comportamento presente dessa pessoa mostra outra coisa. Então só diz assim, eu aprendi tal lição com o que eu fiz na vida. E a gente aprende, todo mundo já errou. Eu já errei, você já errou, nós erramos todo dia. Mas o correto é a gente aprender a não fazer mais aquilo, não é? Então aprender com os nossos erros para não praticar de novo. Mas tem gente que diz que aprendeu, mas diz em forma de fingimento, porque continua fazendo a mesma coisa. Então, isso que Jesus falou para eles, ai de vós, ou seja, vocês estão achando que vocês aprenderam com a experiência dos pais de vocês? Vocês estão confirmando a maldade deles. Não aprenderam nada com a experiência passada. Então, que nós possamos ter, irmãos, um comportamento, um caráter de cristão. Aquilo que eu sempre digo também. Antes de você tomar qualquer atitude na tua vida, pense, o que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus faria isso que eu estou planejando de fazer? Será que eu não vou envergonhar o nome do Senhor? Então, em tudo na nossa vida, em tudo, e é na nossa, eu não estou falando só para você. Desculpa, eu não estou falando só para você. É para mim em primeiro lugar, depois para você. Em tudo que nós falarmos, em tudo que nós fizermos, dê bom testemunho de Cristo. Sempre. Seja uma pessoa de Deus. Jesus está vindo nos buscar. O arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. As coisas que estão acontecendo no mundo só nos mostram mais ainda isso, né? Se você tem acompanhado aí as notícias, você às vezes fica de cabelo em pé. Jesus está vindo nos buscar. Vamos ser pessoas de Deus. Vamos ser pessoas que mostrem que temos Jesus, né? Então daí você pode dizer assim, tá, pastora, mas então o que Deus quer de mim? Vamos ler? Zacarias 8. Zacarias 8, 16 e 17. Deus falando, tá? Através do profeta Zacarias. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós intente no seu coração o mal contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu aborreço, diz o Senhor. Olha só, então veja bem, o que Deus quer de nós? Que nós venhamos a falar a verdade, sempre, sim, sim, não, não. Não jure, não minta, fale a verdade, cada um com o seu próximo. Execute juízo nas vossas portas. O que é isso? Seja justo em tudo que você fizer na tua vida. Aonde você estiver. Portas fala de entrada e de saída. Aonde você entrar e aonde você sair, seja um homem e uma mulher justos de Deus. Amém? Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Não provoque briga, não provoque confusão, seja a favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Não pense mal. Tem gente que acha que, acho que fulano fez isso. Tá, mas você só acha, você não tem certeza? Então você está errado. Não faça isso. Deus está dizendo, não pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso. Falamos de jurar, né?
porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. E se ele aborrece, Jesus diz: ai dos que fazem assim. Então vamos tentar fazer tudo certo. Ah, pastora, mas eu não consigo, quando eu vejo, já fiz errado. Quando eu vejo, eu já fiz errado. O apóstolo Paulo também falou isso. Ele disse: eu tento fazer tudo certo, mas quando eu vejo, eu já fiz errado. E isso que era o apóstolo Paulo, né? Que viu Jesus, conversou com Jesus, Jesus se manifestou a ele, ensinou a ele por 3 anos e meio no deserto da Arábia, para ele poder se tornar um apóstolo. Então, imagine nós, mas daí, se Paulo fazia isso, então eu estou frito, estou perdido. Não, Paulo era igual a nós, um ser humano, pecador. Só que ele tentou mudar e conseguiu, e nós temos também que tentar, pelo menos tentar. E a mudança vai vir quando nós buscarmos mais do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ajuda. Sem ele nós temos frito, né? Frito, frito, frito. Então olhe bem. E as coisas que deveis fazer, falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Vamos viver para Jesus? Jesus está vindo nos buscar. Não abandone a igreja, irmãos. Olhe, eu falei ali antes, a apostasia está aí. As pessoas só vêm se tiver um merecimento para elas. Nós temos que vir para a casa do Senhor para louvar a Deus, porque Ele é Deus. Ele está no céu, nós estamos na terra e somos pecadores. Então vamos clamar a misericórdia dEle. Não se afaste da igreja, não pare de ler a Bíblia, não pare de orar. Cada dia que passa, faça mais isso, porque cada vez está mais perto de Jesus vir nos buscar. E nós temos que estar preparados. Amém? Você foi abençoado com essa palavra?